Pronto, só tava aqui no aguardo aqui. Pois é. Aí vai ser só nós Fala, mesmos. Serginho. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, querido? Saudade, meu filho. Paz, Você é uma bênção. glória, bendito seja Deus. Prazer estar falando com você. E graças a Deus que deu certo hoje, né? A gente Foi. poder, então, estar partilhando um pouco, né, sobre esse movimento maravilhoso que foi a Ordem dos Templários, dos Monges Armados, né? Para a gente poder entender um pouco, se Isso. aprofundar e, lógico, trocar uma ideia, né? Sobre aquilo que o seu conhecimento, o meu conhecimento, e nós vamos agregar junto hoje para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim, Serginho? Com certeza. O Fico Cláudio muito acabou feliz de. de ter viu? O Cláudio, que colega que meu que entrou, acabou de entrar agora, também faz parte também da igreja também. Faz parte também aqui da nossa paróquia aqui, São Pedro e São Paulo. São Pedro aqui do Cumbuco. Ele nos acompanha Uhum. também. Fica aqui conosco, Glória. Cláudio. Acompanhando aqui com esse homem de Deus aqui, esse apologeta aqui, para que nós possamos aprofundar cada vez mais. Glória, bendito seja Deus. Eu quero desde já também saudar os irmãos que estão aí acompanhando, né? Que possa haver essa interação também, né? Isso. Essa interação entre a gente que fala, a gente que partilha, mas também os irmãos que vão aí comentando, né? Colocando aquilo que eles acham, aquilo que eles realmente se entenderam, se não entenderam, porque isso é que faz o aprendizado, né, Serginho? Com certeza. Isso é verdade. Aham. É assim, dessa maneira. Uhum. Pode Vou falar, meu botar, querido. desde já, vamos botar aqui numa coisa aqui, para poder ficar aqui por dentro aqui. Agora estou aqui controlando aqui a hora aqui já. Pronto. Já estamos com 5 minutos já. A hora passa, né? A hora passa e a gente nem se dá conta, né? Pois é. Exatamente. Desde já, né, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, pedir que o Espírito Santo hoje venha nos inspirar, botar de palavra na nossa boca, né? Lógico, com certeza, com o estudo que teve, né, já que temos conhecimento, mas nada menos que o Espírito Santo também possa nos conceder nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito Santo. Amém. Santo. Que o Espírito Santo venha agora conduzir a cada vez mais nós. Que o Espírito Santo venha conduzir o teu servo, Wagner. Que ele seja ousado nesta pregação formática, nessa formação sobre os templários, para que nós possamos ser fortalecidos cada vez mais nesse ministério de formação, de pregação, para que nós possamos crescer cada vez mais no nosso ministério, que o Espírito Santo venha ressuscitar cada vez mais este desejo de servir ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém. Louvado seja Deus. E eu queria para a gente, então, nortear esse nosso encontro, né? Essa nossa temática de hoje. Nada melhor, então, para falar um pouco da batalha espiritual do cristão, né? Tanto a espiritual como a batalha física. Então, a palavra que me veio à mente é aquela palavra da armadura do cristão, né? Efésios capítulo 3, versículo 10. Que vai dizer assim, né? Finalmente, irmãos, fortalecemos no Senhor pelo seu soberano poder, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e ser inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, Serginho, ela nos dá, assim, ela é bem ambígua, né? Ela tem um duplo sentido, né? Ela fala tanto da batalha física,
como ela fala também da batalha espiritual, porque a vida do cristão, né, desde o início da igreja, da história da igreja, que a gente vai falar um pouco agora, ela sempre veio dos dois lados. Ela veio nas batalhas espirituais, ela veio nas batalhas físicas, ela veio nas batalhas intelectuais, e muito mais ainda sobre o tema de hoje, né, o tema dos Cavaleiros Templários, ou da Ordem dos Monges Armados, né, ou dos Cavaleiros Cruzados, né, foi uma batalha dupla, a batalha da fé, a batalha da honra, a batalha da esperança e também a batalha pela espiritualidade, conservar aquilo que foi construído em toda a cristandade, né? E nada melhor para nós hoje, a exemplo dos templários. Porque, Serginho, o objetivo não é falar simplesmente quem foram os templários, o que eles faziam. Não, mas é coletar daquilo que foi de bom dos templários, daquilo que foi bom daquele tempo, daquela era, para nós hoje vivenciarmos como os novos templários, ou os novos cavaleiros de Cristo, ou os novos, né, assim pode-se dizer, os novos cavaleiros da Ordem de Cristo para os dias atuais, né? Então, a ideia desse texto hoje é nortear para que a gente possa se vestir da armadura de Deus, se preparar para o combate espiritual, mas também vivenciar até a luta, até o sangue, se preciso for, para que a fé seja conservada. Amém, Serginho? Amém, amém. Exatamente isso. Um abraço, meu querido profeta de Marco. Aí o Júnior. Aí o Júnior, esse ano tem Grupo Manso. Eita Deus. Quem foram os templários, Serginho? Onde é que surgiram os templários? Qual a finalidade dos templários? Será que eles foi um mito, os templários? Será que eles eram gnósticos? Será que eles eram maometanos? Será que eles eram cátaros? Quem eram os templários? Por que eles existiram? Qual foi a necessidade dos templários? O que eles faziam? De onde se originou? Era uma batalha sangrenta? O que aconteceu? Quem foram? Que até hoje se fala, Serginho, sobre os templários, né? Até mesmo de um certo modo até mítico, né? De coisas que nem é verdade, nem aconteceram, mas muitas aconteceram. Quem foram eles? O que eles servem para nós? Qual a bravura desses homens? Qual a realidade? Será que eles eram religiosos ou eram simplesmente cavaleiros? É muita coisa, né, Serginho? Muita coisa. Exatamente, né? Mas a gente pode começar, Serginho, né? Falando assim um pouco, realmente, do começo. Quem foram e surgiram? Uma coisa necessária, Serginho, é a gente entender que dentro da história da igreja, da história geral, nada acontece por acaso, né? Tudo foi dentro de um tempo, de um contexto. A gente não pode olhar hoje para a realidade dos templários, naquela época, naquele contexto, querendo examinar eles nos dias de hoje. Seria desonesto a nossa parte. Porque a mentalidade, o contexto, era outras coisas. Por exemplo, se a gente fosse estudar como foi a descoberta do Brasil, né? E a gente vê que um homem, ele chegou no Brasil com um barco sem motor, né? Somente a velas, a gente ia dar risada deles, né? A gente ia rir muito deles, porque era coisas da época. Mas hoje não, hoje, né? Hoje tem uma mentalidade diferente. Então a gente tem que analisar os fatos dentro do seu próprio contexto. Você não acha, Chadinho? Com certeza. É a mesma coisa que a pessoa estudar a Inquisição ou o Santo Ofício nos dias de hoje. Não tem como, né? Você vê que é uma outra era, como é que se diz? Até mesmo um modo de pensar era diferente. A fé era a mesma, mas a realidade que cercava a igreja, o Estado, a era outra coisa, né? Então, para a gente começar a falar dos templários, a gente tem que entender que os templários existiram sim, de fato, né? Foi um movimento que existiu, não é uma mística, não é um boato, não. Eles existiram, né? E eles existiram dentro de um contexto, né? Os templários, eles são uma consequência. Eles não foram do nada, Serginho. Eles foram uma consequência. Para falar dos templários, a gente tem que falar das cruzadas, né? Certeza. Exatamente. A gente não tem como falar das cruzadas, né? Sem entender, né, o que motivou as cruzadas. E não tem como falar das cruzadas sem falar da Idade Média. E não tem como falar da Idade Média sem compreender o que é essa Idade Média. Esse mundo contemporâneo ocidental, né, que regeu ali toda a cristandade da Europa, né? A gente tem que entender um pouco disso para a gente entender
quem eram os templários. É muita coisa, hein, Serginho? É muita coisa, viu? Para a gente saber o porquê surgir, né? Quem foram os templários, por que surgiram, por que o nome templários? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas saberam quem foi que. Qual foi o ano que surgiu a Ordem dos Templários? Por que Cavaleiros Templários? Aí onde vem? Agora vamos saber aonde é que nós vamos começar a abordar, aonde nós vamos começar a abordar e começamos a falar sobre esse tema, né? Esse que nós estamos abordando agora, né? As cruzadas, né, para a gente chegar nos templários, a gente tem que dar uma abordada, mesmo que por cima, das cruzadas. As cruzadas, por que se chama cruzadas? Né? Por que se chama cruzadas? As cruzadas, na verdade, eram batalhas. Porque, Serginho, nessa época, né, desde o início da igreja, houve sempre batalhas. Né? Os cristãos sempre estiveram dentro de batalhas. Batalha para conservar a fé e batalha para permanecer na fé. Desde a queda do Império Romano, Serginho, né, no ano 476, né, quando os bárbaros invadiram, então, ali, né, o território romano, renderam o imperador Augusto, né, que era o imperador do Ocidente, renderam ele, tomaram, saquearam Roma, queimaram tudo, e ali houve a queda do Império Romano. Ali começa, então, a chamada a Idade Média. Né? A Idade Média começa com a queda do Império Romano. Foi no ano 476, Serginho. No ano 476, queda do Império Romano, começa-se, então, a chamada Idade Média. A Idade Média, justamente, ela vai até no ano 1453, né? Quando, novamente, então, há a retomada da Constantinopla, né? Onde, no ano 1453, eles tomam novamente a Constantinopla e ali fecha o final. A Idade Média é do ano 476 até o ano 1453. É esse tempo todo que é chamada Idade Média, ou até mesmo, alguns chamam, né, Idade da Escolástica ou Idade das Trevas, né? Onde houve muitos boatos, onde houve, né, o mundo contemporâneo, os humanistas, né, o renascentismo. Houve muita coisa nesse tempo. E depois, quando a queda do Império Romano acontece, passa-se então algum tempo, no século VI, mais ou menos, Serginho, 6 e 7, os chamados maometanos, né? Não sei se você já ouviu falar desse nome, os maometanos, né? Que era o povo que, né, ali tinha como líder, né, Maomé, né? Por isso que é o nome Maometanos, né? Tinham como líder Maomé, né? E o que aconteceram? Eles queriam invadir, né, os territórios cristãos, principalmente os territórios cristãos na Palestina, em Jerusalém. Muitos deles queriam derrubar a Basílica de Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade. Sabe, Serginho, a mãe de Constantino, quando ela se converte ao cristianismo, né, lá no século IV, que era Santa Helena, né? Isso. Santa Helena. Quando ela se converte, ela começa então a construir enormes monumentos, né, basílicas, né, em honra ali às memórias de Cristo, né? Ela começa então a fazer várias construções, como a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro, a Basílica da Santa Agonia. E esses grandes monumentos, por volta do século 6 e 7, começaram então a ser invadidos pelos muçulmanos, os árabes, os maometanos, os cátaros. E os cátaros, Serginho, eles eram também gnósticos, né? Os cátaros tanto eram gnósticos como maniqueístas. Aquela seita que Santo Agostinho tanto combateu, que antes ele era da maniqueísta e depois ele combateu os maniqueístas, né? Que o maniqueísmo, ele dizia que havia um princípio dualista, né? Não um único Deus, mas um princípio dualista. Existia um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom criou o espírito, a alma e os sentidos. O Deus mau aprisionou esse espírito dentro da matéria. Então, a matéria era má. Então, eles negavam casamento, negavam, não podiam ter filhos, porque a matéria era má. Reproduzir essa matéria era um pecado, né? Então, havia esses cátaros gnósticos maniqueístas, árabes, muçulmanos, turcos, otomanos, germânicos, e esse povo todo queria invadir a Terra Santa e se incidir, tomando assim os territórios cristãos. E as pessoas que iam visitar a Terra Santa, fazendo peregrinação, penitência, visitavam os grandes lugares, como, né, o local da dormição de Nossa Senhora, que está em Jerusalém, o Templo de Salomão, né, onde era o local do Templo de Salomão. Eles queriam destruir e se apossar desses lugares, Serginho. O que aconteceu, então? Houve uma revolta da cristandade, porque, Serginho,
Graças a Deus, né? Na Idade Média, toda a Europa era cristã. Olha que coisa linda. Toda a Europa era cristã. A igreja teve um trabalho, Serginho, de 6 séculos para evangelizar todos esses povos. Sim. 6 séculos. Muita coisa, hein, Serginho? Muita coisa. Entendo. A igreja teve um trabalho de 6 séculos para evangelizar os bárbaros, os celtas, os turcos, esse pessoal todo que dominava esses territórios. A igreja levou 6 séculos para evangelizar eles, para que toda a Europa, a França, né, as grandes universidades que a igreja foi construindo dentro das abadias, né, porque as universidades, elas surgiram nas abadias, né, surgiam com os monges, surgiam com os freis, e ali eles construíam as novas universidades, que eram católicas. Naquela época haviam grandes universidades, como a Universidade de Bolonha, Sorbonne, Nápoles, né? Então, o que acontecia? Sendo, então, ocupado pelos árabes e os muçulmanos. O que aconteceu? Todos os cristãos se revoltaram. É para se revoltar mesmo, hein, Serginho? Com certeza, viu? E o que aconteceu, então? Muitos dos santos... Vou buscar. Dá lá. Travou. Cagaram. Opa, voltou aí? Voltou. Tava travando, mas voltou. Deu certo. Então, muitos dos cristãos, Serginho, quando houve essa invasão dos árabes, dos muçulmanos, o que aconteceu? Eles se revoltaram. Teve muitos santos, Serginho, que se revoltaram e começaram o quê? No Concílio de Clermont, na França, né, com o Papa Urbano II, ele disse assim, olha, Deus o quer, né? Ou seja, o que? Retomar os territórios santos. Ele dizia, nós não podemos deixar que os árabes tomem as riquezas da nossa fé, que é as basílicas, os lugares santos que estão lá na Palestina. Então, vê aquele famoso grito, né? Deus le veut, né? Na França, que é Deus o quer. E então ele convocou algumas pessoas que tinham disposição para lutar pela sua fé, para ir nas cruzadas, né? Então reuniram-se vários exércitos, houve 8 cruzadas, Sérgio, né? Desde o ano 1092, que começou a primeira cruzada, né? Houve 8 cruzadas, e muitas dessas cruzadas foram promovidas por santos, sabia, Serginho? Não, sério mesmo? Foi. A segunda cruzada, Serginho, foi promovida por São Bernardo de Claraval, doutor da igreja. Eita, vou anotar aqui já. São Bernardo de Claraval promoveu a segunda cruzada, porque foram 8. Na 7ª e na 8ª cruzada, quem promoveu também foi o rei São Luís IX, né? Que um rei católico santo, né? Que deu a vida pela fé na cruzada, tentando resgatar os territórios da Terra Santa. O Gabriel entrou aí, o Gabriel, mão de Deus. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Deus abençoe. Né? Então, Serginho, as cruzadas foram um verdadeiro intuito heróico de preservar os valores da cristandade que estavam sendo ameaçados pelos árabes e os muçulmanos. E os cristãos, então, se organizaram nessas cruzadas, e São Bernardo de Claraval promoveu a segunda cruzada, por volta do ano 1100, e na 7ª e na 8ª cruzada foi São Luís IX, né, que promoveu e morreu nessa 7ª e na 8ª cruzada. Mas, graças a Deus e ao empenho dos cavaleiros, né, então, os cavaleiros cruzados, eles conseguiram restaurar, restituir a riqueza do povo ocidental, que era a cristandade lá em Jerusalém. Dá para entender, Serginho, aí? Ah, caraca, muito bom. Tô entendendo aí tudinho. Então, depois que eles retomaram esses lugares que eram os peregrinos iam, que muitas pessoas visitavam, então, para que pudesse haver ali a segurança dos peregrinos, né, as pessoas que sempre iriam lá visitar depois que foram retomadas, porque todo ano, Serginho, as pessoas iam em peregrinação visitar a Basílica do Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade em Belém, iam visitar a Casa da Dormição de Nossa Senhora, que foi lá em Éfeso, e precisavam, então, que tivesse segurança para essas pessoas, para elas irem e voltar na tranquilidade. E, então, foi instituída, né, a Ordem dos Templários. Agora vamos chegar nos Templários, né? Foi instituída a Ordem dos Templários. E quem eram os Templários? Né? Os Templários, por que o nome Templário, né? Essa gente perguntou, né? Por que o nome Templário?
Porque o nome de Templários é porque a casa, o mosteiro, pode-se dizer assim, o local onde os Templários ficavam era o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Salomão. Então, Isso. tido, né, a casa para eles, né? E então o primeiro líder deles, né, que é chamado Hugo de Payens, que era o primeiro líder dos Templários, né? Ele reuniu então 9 pessoas com ele, né? 9 pessoas. Os Templários começaram só com 9, Serginho. Olha aí. Isso. Exclusivamente está aqui. Foi fundada por ele, né? Hugo de Payens, né? E surgiu no ano 1118, por aí, né? Foi? 1118. 1118 surgiu isso aí, inclusivamente foram 9, né? Ele foi um dos líderes que chegou a fundar sobre isso aí, né? Aí chegou, foi reconhecido pelo Papa também, né? Foi 1139, 1140. Hã? Inocêncio II reconheceu no ano 1139. Foi o reconhecimento oficial da Ordem dos Templários. Exatamente, exatamente. Então, assim, os Templários, né, que inicialmente eles tinham sido chamados como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, né? A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Eram o quê? Eram esses homens que faziam, Serginho, olha só, tanto era uma ordem militar, como era uma ordem religiosa. Interessante, né? Tanto era uma ordem militar, como uma ordem religiosa. Quem entrava para o exército dos Templários tinha que fazer os votos de pobreza, castidade e obediência, né? Porque eles tinham que conciliar tanto a vida militar como a vida espiritual. E aí o que acontecia? As pessoas que iriam peregrinar teriam quem? Esse exército de cavaleiros que usavam uma túnica, né? Eles usavam uma túnica branca, eles pegavam cruzes que eles cortavam em vermelho e costuravam nessas túnicas, usavam armaduras e iam ali escoltando as pessoas para ir em segurança, tanto à Terra Santa, né? E voltar na paz. Por que acontecia, Serginho? Se os Templários não tivessem ali para garantir a segurança desse povo, eles poderiam ser assassinados, eles poderiam ser torturados no caminho, assaltados e até mesmo escravizados. Porque nesse tempo havia muitos escravos, principalmente no Egito. E a criação dos Templários era justamente para preservar aquilo que foi retomado nas cruzadas. É por isso que não tem como falar dos Templários sem falar das cruzadas aí. Uma coisa ligada a outra. E os Templários, eles foram... As pessoas gostavam muito deles, Serginho. Era um movimento muito querido, né? As pessoas viam eles como os heróis da fé. Como homens heróicos que se reuniram com 9, mas que depois estavam sendo aderidos por todos. Todas as pessoas queriam ser da ordem militar, né? A ordem militar, a ordem que lutava pela fé. Interessante que também, quando os templários, né? Muitos dos templários que eram, às vezes, capturados por maometanos, Serginho, eles eram forçados, né, a abandonar a fé em Cristo. E eles não abandonavam, pelo contrário. Eles morriam, eles eram queimados, torturados, degolados, trucidados, escravizados, mas não negavam a fé em Cristo. Eles eram homens que verdadeiramente, né, eles entendiam que a luta deles, como nós acabamos de ler, né, Efésios 6:10, não estava simplesmente na batalha corporal, mas era uma luta espiritual. Aquilo que disse no evangelho de ontem, né, de Mateus capítulo 10, versículo 38. Mateus 10, 28. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então eles sabiam que poderiam morrer ali na batalha, poderiam ser presos, poderiam perder tudo, mas eles não podiam perder a fé. Eita, povo de Deus, hein, Serginho? Não é? E o mais interessante, Serginho, que os templários começaram simplesmente dando essa proteção ao povo. Mas depois eles participaram de batalhas, né? Teve outras batalhas que eles foram lá ajudar, principalmente nas batalhas de Monte Quizar, da Cresson, da batalha no cerco de Acre. Muitas batalhas que aconteceram ali no território da Terra Santa. Então, a Ordem dos Templários, ela foi assim, inicialmente, né, é uma introdução para a gente poder falar mais, né, mas é uma história muito bonita, né? Com certeza. Dando para compreender o raciocínio. Tá sim, com certeza, tá sim. Tá, viu? Por isso, que muitas pessoas perguntam, né, por que surgirem, né? E foi eles, a partir dali quando os Templários
Depois que os templários foram conhecidos pelo Papa, né, em 1139, aí que a coisa mudou, né, que a igreja ficou mais, como é que se chama? Mais protegida e teve mais recursos, né, por causa que ele já estava, por causa que estava crescendo, né, esse exército, né, porque começou com 9, né, de 9 já foi aumentando, né, essa ordem, né, como fosse para a ordem dos franciscanos, né, que eles tinham essas três coisas, né, que tinha que estar lá, né, não só a revestir da armadura, né, para ir para a batalha, mas também o homem era fortalecido na fé, assim como você falou para a gente, falou que mesmo ele lá, ele não negava fé, era o homem fervoroso na fé, né, mano? É exatamente. E eu, tipo assim, trazendo para nossa atualidade, muitas pessoas não conhecem, ou não vou dizer muitas pessoas, algumas pessoas já não conhecem o que é templário. Por quê? Muitas pessoas, guerreiros são os templários. Muitas pessoas não conhecem, por isso que tem um livro também falando sobre os templários também, que ele conta também, fala sobre os templários também, principalmente tem uma parte em latim também, para a pessoa também ficar por dentro também sobre o latim. Aí, mas o latim é no tempo antigo, só quem poderia eram os padres e tudo, né? Mas eu creio que já abriu alguma exceção para alguns leigos, né? Fazer um pouco, citar alguma coisa sobre o latim também, que é uma oração muito forte, inclusivamente exorcística, né? Trazendo, né? Para a nossa realidade. Exatamente foi isso. O latim, Serginho, é a língua oficial da igreja. O latim é a língua oficial da igreja. Né? E é uma língua que remete às origens do cristianismo. Né? É uma língua que... falar do latim da igreja é falar da história da igreja. Né? É um patrimônio da igreja. Né? É tanto que todo documento da igreja, você pode prestar atenção, ele é publicado em latim. E depois é traduzido para o vernáculo. Né? Mas ele é publicado em latim, porque é a língua oficial da igreja. Né? E a igreja, então, a língua tanto litúrgica como dogmática é o latim. E as pessoas, às vezes, né, têm um preconceito com o latim, como se somente os padres... Não, na verdade, não. O mundo, a Idade Média, Serginho, não sei se você já leu um pouco sobre a Idade Média. Às vezes as pessoas têm um jeito errado, né? Sobre a Idade Média. Acho que foi Sim. Eu tava estudando sobre a filosofia medieval da Idade Média. Era a época dos grandes pensadores, Serginho. Isso. Era a época dos debates acadêmicos. Era a época dos debates nas universidades. Né? Era a época de Santo Tomás, escolástica, a época de Dom filósofo, né? Dos grandes pensadores. Os grandes pensadores, exato. Era um tempo em que a cultura moderna, né? A cultura modérnica, como é que se diz? A dialética, né? A dialética, os debates, a dialética ali eram constantes. Os acadêmicos, basta lembrar daquele debate de Dom Scoto e os acadêmicos, né? Ali é uma demonstração clara de como eram a linguagem, a filosofia, né? E a teologia na Idade Média. E as pessoas, às vezes, têm um conceito estabelecido de uma coisa ultrapassada. Dizem, olha, isso é tempo da Idade Média. Idade Média foi a época que surgiram as grandes universidades. Exatamente. Surgiram a igreja. A igreja é quem foi ali constituindo e construindo, como, né, diz o professor Felipe Aquino, né, construindo a civilização. Né? Dentro das abadias, os monges, eles começavam a ensinar as matérias básicas. Né? E ali, das abadias, nasciam as universidades. E assim foi nascendo, né, o Ocidente foi sendo mais letrado. O Ocidente que já era cristianizado, a Europa era toda cristã. Não existia negócio de reforma protestante, não. Isso era uma tolice, né? Era toda cristã, era de fato católica. Reis católicos, a monarquia católica. E assim era. A igreja e Estado, né, que estavam ali praticamente caminhando juntos, era a igreja quem ordenava. Era a igreja, Serginho, quem ordenava os reis. Né? E assim acontecia. Né? Desde o primeiro momento em que o cristianismo foi tornado a religião oficial do Império, né?
foi no ano 380, se me falha a memória, o chamado Edito de Tessalônica, quando foi tornado o cristianismo a religião oficial do Império. Nunca houve um momento tão como a Idade Média. Então, a gente, até mesmo para nós, né, católicos, pregadores, catequistas, para sabermos de fato que na história da igreja, na história geral, né, pode-se falar assim, a Idade Média ela foi uma idade dos pensadores, dos grandes pensadores. Tanto que São Bernardo, né, como eu falei, ele que promoveu a segunda cruzada de tanta indignação que ele teve. Uhum. Exatamente. Voltou, deu certo. Bom, como eu disse, né? São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, também foi quem escreveu a regra da Ordem dos Templários. Aí você vê. Haviam muitos militares. Até São Francisco, você lembra disso, né? São Francisco queria ser da Ordem dos Militares, né? Dos guerreiros militares. São Francisco, ele foi para uma cruzada. Ele tinha, né? Eu acho que isso era do desejo do pai dele, para ele entrar na Ordem dos Cruzados, na Ordem dos Cavaleiros, para ele ir, né? Mas foi no meio do caminho que ele foi pego por surpresa, né? Que ele tomou foi um susto, né? Na hora que ele ia para a cruzada, para poder passar para outro Oriente, para outra cidade, outro local. Foi quando ele parou e desceu do cavalo e refletiu sobre ali, né? Ali já foi um começo de um chamado a ele entrar nessa chamado da vocação, né? Nessa ordem dos franciscanos, né? Mas ele também teve a falta também, né? Dentro da Ordem dos Templários também. Sim, pode falar, irmão. Assim também como o Santo Antônio também, ele ia entrar também, que ele estava enfrentando nas cruzadas como os gladiadores. Mas Deus tinha algo profundo nele para poder ele ir, né? Foi aí também que, exatamente, às vezes temos um chamado, nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra coisa, né? Aí uma coisa... Exatamente é isso, né? Uhum. Opa, voltou. Pronto, deu certo. E assim, os templários, eles foram de maneira, assim, sabe, muito querido pelo povo, Serginho, que o povo começava a doar também para eles. Isso. O povo começou a doar dinheiro, começou a doar bens, e o movimento dos templários foi se expandindo. Né? O movimento dos templários foi crescendo, porque, né, viam neles um... entre os reis, foram tendo um reconhecimento no meio político, no meio econômico, né? Eles foram se estruturando. Tanto que teve tempos até que os templários, eles até, né, eles emprestavam dinheiro aos reis, Serginho. Bem para você ver, né? Mas até eles emprestavam dinheiro aos reis, como foi o rei Felipe, né, IV, né, o chamado o Belo, né, que devia muito dinheiro. Mas ali eu faço que não o Chaves. Isso. Aí chegou onde eu queria chegar, o Felipe IV, mas o Felipe IV teve algum problema aí. Foi? Teve. Esse problema aí foi eu. Mas, ele ficou devendo muito, né? Hã? Ele ficou devendo muito, né? O rei Felipe IV Belo ficou devendo muito. Aí desse aí do Felipe IV, que ele era muito ambicioso, mano. Ele era muito ambicioso, queria muito. Deu de ser tão ambicioso que ele não conseguiu pagar a dívida dele, e aí foi muito que teve, viu? Inclusivamente, eu estava até assistindo a série sobre os Templários e falo também um pouco sobre ele, viu? Conta um pouco sobre a história sobre ele também. Uhum. Pode continuar, irmão. O quarto, o Belo, ele já devia tanto, né? Assim, a Ordem dos Templários, que ele ficou até, de certa maneira, até sem poder pagar, né? Sem poder pagar a dívida. Então, o que ele fez? Começou a perseguir a Ordem. Para que a Ordem, então, fosse, né,
extinguida. Olha o irmão Cláudio aí, o templário lá de Marco. Aê! Deus abençoe, irmão. Então, o rei começou, então, a planejar uma maneira de suprimir essa ordem, de extinguir essa ordem, de acabar com a ordem dos templários. Porque ele não tinha e nem queria pagar, Serginho. Então, ele apelou a quem? Apelou ao Papa, né? Apelou ao Papa. O Papa, na época, né? Ele pediu que... Porque, assim, houve acertos e houve erros dentro das batalhas dos templários. Nem todas as batalhas eles ganhavam, né? E houve, então, algumas derrotas entre os templários pelos árabes. E como eles tiveram algumas derrotas, o povo viu que os templários estavam enfraquecendo. Então, o rei Filipe IV se aproveitou dessa e pediu ao Papa Clemente V, dizendo que não tinha mais necessidade dos templários e podia extinguir a ordem. Pediu e exigiu que o Papa Clemente V a ordem dos cavaleiros armados, que é a ordem dos templários. O que aconteceu, então? O Papa Clemente V aceitou e dissolveu, desfez a ordem dos templários. Não é assim, Serginho? Isso, exatamente. Tudo por causa de uma pessoa que estava frutada dentro dele, chamada esse abençoado aí, que você acabou de citar aí. É exatamente isso, por causa da ambição dele crescer, a dívida dele ficou muito grande, aí ele queria botar tudo isso contra os pobres dos templários. Aí é onde veio sobre isso, né? Exatamente. E aí é o que aconteceu. Mas eu digo uma coisa, com toda convicção, é como fala a Sagrada Escritura, mata o profeta, mas não mata a profecia. Derrubaram os templários, mas ele é vivo e edificado dentro dos nossos corações e eles nunca vão ser esquecidos. Entendeu? Não, e até mesmo, Serginho, depois que o Papa Clemente V dissolveu a ordem, né? Dissolveu a ordem. Muitos dos templários foram perseguidos, né? Muitos dos próprios templários foram perseguidos, foram torturados. O rei Felipe IV Belo mandou que eles confessassem crimes, Serginho, que eles não tinham feito. Até mesmo crimes que eles não tinham cometido, eles tinham que confessar ou ser torturados. Muitos foram queimados vivos. O líder deles nessa época, né, porque a ordem foi dissolvida no ano de 1312, Serginho. Né? No ano de 1312 é o que muitos historiadores pegam essa data como a ordem um ano da dissolução da Ordem dos Templários. E nesse ano, o líder deles era Jacques de Molay, né? Jacques de Molay, o grande cavaleiro, né? Ele foi perseguido também. Ele foi perseguido. Uns dizem que ele foi queimado, outros dizem que ele foi escravizado, outros dizem que ele foi torturado. E aqueles templários que conseguiam escapar, né? Que teve alguns também que conseguiram escapar, eles fugiram para Portugal. Né? Muitos deles fugiram para Portugal, porque ali eles tinham a proteção de Dom Dinis, né? E muitos deles ainda se reuniram, né, juntos, mas agora eles tinham mudado o nome, né? Não era mais templário, era a Ordem de Cristo, né? A Ordem de Cristo. Então, assim, houve perseguição dentro dos templários, mas também houve falhas, Serginho, dentro dos templários. Por quê? Porque muitos maometanos, cátaros, como eu falei também, né? Os cátaros, gnósticos, pode ser também, que eram capturados pelos templários, eles eram presos, tinham os crimes, muitos deles se arrependiam, né? E pediam perdão, pediam para ingressar na ordem. Só que muitos não tinham abandonado as heresias. Como não tinham abandonado as heresias, né? Ainda tinham resquícios do gnosticismo e do maniqueísmo, eles infiltraram dentro da ordem dos templários. O que aconteceu? O povo começou então a acusar os templários de herege. Olha aí. Por heresia. E então o Felipe Belo, ele disse, olha, eles são hereges. Eles têm que ser presos. Eles têm que ser queimados. Eles têm que ser torturados. Então começa a perseguição contra os cavaleiros que lutaram durante mais de 2 séculos para manter o território ali de Jerusalém, da Palestina, longe do domínio dos muçulmanos e árabes. Deve existir, né? Os grandes e eles foram perseguidos. Jacques de Molay também, juntamente. E muitos deles, né, ainda acreditavam-se, né, que ainda haveria resquício dos templários até hoje. O próprio Vaticano, né, se você procurar nos documentos do Vaticano, nos pronunciamentos, principalmente na Congregação para o Culto Divino e da dogmática, dizer que não houve ali heresia dos templários, né?
os arquivos sobre os templários diz que não houve heresia. Mas eles foram acusados por causa das infiltrações gnósticas e cátaras, né? E maniqueístas. Por isso que tem até, não sei se vocês sabem, mas muitos maçons, né? Muitos maçons gostam, mas não porque se dizem os novos templários, mas por causa dos conceitos gnósticos, né? Gnósticos, dualistas, maniqueístas que existiam, né? Por causa dos próprios infiltrados do gnosticismo dentro da Ordem dos Templários. E muitos maçons de vários graus, até o 7º ou 8º grau, usam-se desses ensinamentos detonando os templários como se eles tivessem sido hereges. Mas a gente sabe que eles não foram hereges. Dentro da ordem não houve heresia. Havia o quê? Infiltrações heréticas dentro da ordem. Não é assim, Serginho? Exclusivamente eles que, é como eu estava falando para você. Aconteceu isso, mas porque eles estavam filtrados dentro da ordem, alguns estavam dentro da ordem, é como sempre eu digo, e soltando faísca de veneno para poder atingir aos outros ao seu redor. Para dizer, para ficar falando que os templários, eles também são os hereges. Para poder soltar veneno e aí chegar ao Papa para constatar que eles eram os hereges. Mas, afinal de tudo, era ele que estava dentro, fritado dentro da ordem, para poder soltar esses venenos sobre eles, né? Que você acabou de... Exatamente. Foram acusados por uma coisa que ele não fez. Foram acusados, queimaram, foi torturado, batia muito nele, mas uma coisa que perseverava sobre ele. Esses 3 votos que eles fizeram sobre castidade, pobreza e obediência. Isso que alimentava sobre eles, que ele teve um chamado para isso. Porque eles, quando eles entraram na ordem, teve o treinamento, teve chama-se o discipulado para poder ir para o campo de batalha. Exatamente tudo isso ele passou. Aí quer dizer o quê? Com isso que ele estava enfrentando, isso para eles não era nada, porque tudo antes disso eu já estava passando, já tinha passado por tudo isso. Eu tenho certeza, para você chegar numa certa medida, você tem que passar por o começo, o meio e o fim. Você tem que passar por os obstáculos para você chegar no seu objetivo. E para você chegar no seu objetivo, você vai passar por os espinhos, você vai passar por os momentos difíceis. E esses momentos difíceis é onde vai lhe fortalecer. Esses momentos difíceis é onde que vai te dar força para esse momento difícil, a qual estava julgando, a qual estava condenando os templários de chamado de herege. E eles não baixaram a cabeça. E eles foram firmes. Né? O Alan agora, o Alan, o Tiago tem por vir. Pois é, estamos falando aqui sobre os cavaleiros templários aqui com esse servo de Deus aí, o Wagner. A acusação da heresia, Sérgio, para os templários, foi apenas um bode expiatório, né? E com certeza, exatamente é isso. Jogou a faísca do veneno e vai se colou. E aí alguma parte uma parte que tinha colado, como o bode expiatório que você acabou de falar. Entendeu? Porque não havia, Serginho, nada que pudesse ali acusar os templários. Porque, primeiro, eles tinham os votos religiosos. Eles viviam da providência de Deus. Eles davam a vida para o céu. O que poderiam, então, acusá-los? De heresia. Porque a heresia, né, era condenação de morte. Né? Naquela época era condenação de morte. Então, o que aconteceu? O Filipe IV Belo, sabendo que não podia pagar o povo, né? Como a gente falou, que não tinha como, então, devolver aos templários o que ele tinha pedido, ele, então, pegou esse bode expiatório de heresia e foi no Papa Clemente V. Pediu, olha, eles são hereges, eles têm que acabar, não tem mais necessidade dos templários, então vamos extinguir. Ele vai, Papa, infelizmente, Clemente V, acolhe. Por quê? Por pressão, que ele era o rei da França, né? Ele era o rei da França. Então, ele vai e dissolve. E, infelizmente, não só dissolve, mas eles foram, então, perseguidos, né? Jacques de Molay, torturado, perseguido. Houve até pessoas que quiseram recomeçar a ordem, né? Houve então pessoas que quiseram recomeçar a ordem, mas foram perseguidos também. E muitos fugiram a Portugal, né? Fugiram a Portugal, então tentando novamente ligar novamente os templários, né? Porque Dom Dinis, naquela época, dava ali a proteção para eles, mas
não conseguiram mais, né, retomar essa ordem. Agora veja que testemunho bonito, Serginho, dos Templários, era que esses homens, eles davam a vida pela fé em Cristo a troco de não receber nada. Eles não recebiam nada por isso. Eles davam a fé, eles lutavam, eles protegiam as pessoas que iam e voltavam. Mais de 2 séculos eles passaram dando a sua vida ali em oferta a Deus, não somente pelos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, mas também ali colocando à sua disposição de lutar pela espada para permanecer na fé e prevalecer e preservar a fé diante dos assassinos muçulmanos e árabes. Olha que é fácil você enfrentar um exército de cristãos, exército. É mais difícil, né, Serginho? Com certeza. É E exatamente. esses homens, eles eram conhecidos como o terror dos muçulmanos. Era o terror dos muçulmanos. Botavam os homens para morrer, né? E, infelizmente, foram perseguidos, né? Mas nós temos aí a atitude heróica desses homens que, em todas as etapas, né? Em todas as etapas, enquanto durou a ordem, né? Durou essa ordem, que tinham jovens, muitos jovens, tinham até crianças que queriam ser templárias, Serginho, né? Assim como houve crianças que quiseram promover as cruzadas, né? Nas cruzadas tinha crianças que queriam lutar, né? Também os templários despertavam o desejo dos jovens a lutar pela fé. Hoje vale para o nosso tempo também. Pessoas que devem lutar pela fé, preservar aquilo que há de religioso, de que leva a Deus na sua casa, na sua fé. Lutar principalmente contra a sídia, a tibieza, né, que vai às vezes nos matando por dentro, que às vezes vai matando os sonhos, o desejo de buscar Deus, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, muitas vezes crise espiritual, crise financeira, crise motivacional, crise de todos os aspectos. Nós devemos olhar para ver, e olhar e ver como Deus cuidou de toda a história da igreja, de toda a história geral, principalmente do desejo que tinha esses homens cavaleiros que lutavam até o fim para preservar a fé e para permanecer na fé. Esse deve ser o nosso grande ensinamento. É exatamente isso. Irmão, nós só temos apenas 10 minutos. Exatamente, é o que você falou, acabou de falar aí. Mas eu sempre estava fazendo um vídeo que chama-se motivação espiritual. Exatamente é isso, é bom. Porque muitas pessoas têm um desejo, mas falta o quê? Incentivação, motivação para o seu desejo, para que isso realize. Entendeu? Exatamente é isso. Esses dias agora, semana retrasada, eu estava fazendo uns vídeos de motivação, exclusivamente sobre isso mesmo, que nós estamos debatendo, nós estamos aqui falando sobre as pessoas que têm os ministérios, vai para frente, vai os guerreiros mesmo. Eu estava falando sobre o Salmo 126, 127, sobre a flecha na mão do guerreiro, vai em frente. Às vezes precisa de uma motivação e não tem ninguém para poder te motivar a chegar ao seu ponto, ao seu patamar, onde você quer. Qual o seu desejo você quer? Você tem que se realizar o seu desejo. Você deseja ser o quê? Um grande empreendedor, um grande profissional. Quer crescer no seu ministério, meu irmão? Primeiro de tudo, antes de crescer, você tem que se ajoelhar primeiro. Tudo que vem pela graça de Deus. E aí tá. Isso é bom, incentivo é bom, o crescimento é bom. Eu começo, na época que eu trabalhava de garçom, eu fui fazer no Vila Galé, era 3 meses de experiência. No primeiro mês, eu peguei a bandeja e derramei em cima do cliente VIP lá. Ó, meu irmão, eu disse assim, esse aqui eu não vou passar nem um mês. Eu vou passar nem um mês. As pessoas ao meu redor disseram assim, tu vai passar só uma semana, 15 dias. Mas eu digo uma coisa para você que está nos acompanhando agora. No centro de trabalho, a parte de trabalho, no meio de trabalho, existe os lobos ao seu redor, existe as ovelhas, existe um prestativo a você. No meio de tudo isso, surgiu um homem lá de trás e disse assim, eu vou dar uma oportunidade para ele, porque eu vejo dentro do coração dele. E a partir dali, passei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chamou tudo lá para a sala. Estão chamando para o RH. Eu disse assim, primeiro vai ser eu na lista, só comigo. For um, for outro, passa outro. E dessa aí, eu passei quase 2 anos trabalhando nesse ramo
de garçom. E eu fui selecionado dos melhores garçons de lá, que fiz até um curso de boa postura, fiz curso e tudo. E para você ver, a gente tem que se motivar, porque através de um homem me deu uma chance, e eu abracei. E eu digo para você, não desista dos seus objetivos, vá para frente. Nós temos armadura, meu irmão. Deus, ele nos deu armadura. Ele deu armadura para nós, que foi a Sagrada Escritura. Já que os templários, ele tinha as 3 ordens, né? Deus também nos deu 3 armamentos poderosíssimos, que se chama Sagrada Escritura, o rosário e a cruz, meu irmão. Você com essas 3 armas aí, fortalecido e revestido da glória. Eu digo para você, pode vir o que vier. Você está revestido. E às vezes a pessoa olha para os templários, Serginho, e diz assim, olha, eu nunca ia ter essa coragem de fazer isso, ou o meu chamado não é esse. Olha, eu digo que nos tempos atuais, Serginho, muitas pessoas não são chamadas até a dar a vida pelo sangue, mas eu dizia que são chamadas a dar a vida pela pertença, né? A pertença a Deus. Buscar a Deus com mais intensidade, buscar se aprofundar na Sagrada Escritura, conhecer mais de Deus, conhecer mais da pessoa de Jesus Cristo, conhecer mais da história da nossa igreja, se aprofundar mais naquilo que a igreja tem de riqueza doutrinária, riqueza magisterial. Tem tanto conteúdo para a gente poder se aprofundar naquilo que a igreja pode. Às vezes a pessoa acha que os templários faziam um excelente serviço protegendo o povo de Deus. Isso com certeza é um fato. Mas hoje nós temos que prestar um grande serviço às pessoas e à igreja e a Deus, fazendo uma boa evangelização, fazendo uma boa catequese, fazendo a pregar a pessoa de Cristo, aprofundar, a rezar, a conciliar. Se os templários tinham que conciliar a vida militar e a vida espiritual, nós temos que conciliar a nossa vida pessoal e a vida espiritualidade. É rezar, é estudar, é se aprofundar, é ser um templário hoje como? Pregando a palavra de Deus, pegando a espada da palavra de Deus, se protegendo das insídias do demônio, rezando, jejuando, se penitenciando. É ser um cavaleiro da ordem de Cristo como? É pegando a palavra de Deus e pregando dos altos céus, é pregando de cima dos telhados, é falar as profecias na vida das pessoas, é ajudar as pessoas hoje a encontrar Jesus onde às vezes não tem saída. É mostrar para a pessoa que ela chegou no fundo do poço, beleza, agora não vai mais sair. Agora é olhar para cima, é buscar, é recomeçar. Eu gosto muito sabe, Serginho, daquela palavra de Gênesis capítulo 37, não sei se você lembra, né? Dos sonhos de José, né? Os sonhos de José. Quando Deus mostra os sonhos para ele, né? Que ele vê ali, né, o sol, a lua e 12 estrelas, depois vê o feixe dele, os 11 feixes se ajoelhando, e ele vai contar os sonhos para os familiares. O que os familiares falam para ele? Tá ficando doido? Deixa de ser pretencioso. Né? Começam a dedurar, começam a falar mal dele, ele guardando os sonhos de Deus no pensamento e no coração. Passou-se as dificuldades. Ele foi vendido para os amalequitas, o povo que escravizou ele. Ele foi vendido para o Egito. Ele passou dificuldades. Foi acusado de querer tomar a mulher do Paraguai. Muita dificuldade que aconteceu. Ele foi rei do Egito. Deus cumpriu ou não cumpriu as promessas do sonho de José? Cumpriu, mas passou por dificuldades, passou por tribulações. Não foi no tempo de José, foi no tempo de Deus. Então a gente tem que saber que nas dificuldades, nas tribulações, não importa o que aconteça, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, é questão de tempo. E você que está escutando hoje, nessa pregação, essa live, essa formação, partilhando aqui com vocês, junto com o Serginho, não deixa morrer os sonhos de Deus na tua vida, não. Pega aquilo que Deus já prometeu para você, né? 3 minutos, irmão. Exatamente. O que o irmão falou aí é exatamente isso. Nesses 3 minutos, que o Senhor também, nesses 3 minutos que está faltando agora, já desde já agradeço já, né? Que essa formação belíssima também possa nos crescer, nos motivar a ser esse verdadeiro mesmo guerreiros, templários, cavaleiros, que vai rumo, né? Porque nós estamos aqui por passagem, né? Estamos aqui por passagem, que rumo ao céu, né? Porque só quem entra no céu são os valentes e corajosos. Exatamente. E é isso. E não desista, meu irmão, não desista. Vá em frente,
Não desista, porque tem uma pessoa que nunca desistiu de tu, que foi Jesus Cristo. Ele nunca desistiu de você. Você também nunca vai desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu digo assim, nós estamos aqui por passar, nós somos apenas peregrinos. Nós somos peregrinos rumo ao céu. E nós temos que desejar esse ardor para ir ao céu, irmão. Né? Irmão, agradeço a sua disponibilidade, esse tempo tão precioso que você falou aí, nos fortaleceu bastante e foi belíssimo mesmo, agradeço mesmo a sua disponibilidade, irmão. Eu que agradeço o convite, né? Fico feliz em poder falar um pouco com você, um pouco com os irmãos que acompanham. Agradeço demais e fico